Ana fez um voto com Deus. Essa que era estéril, Deus abriu a sua madre e lhe concedeu um filho que foi sacerdote, juiz, profeta e um grande estrategista de guerra. E sobre a sua cabeça não passou navalha. Você já é inscrito nesse canal? Ainda não? Venha, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Saudação de paz, meus amados. Hoje vamos falar sobre esta mulher de fé, mulher forte, corajosa, que fez um voto com Deus. Sim, estamos falando de Ana, uma mulher virtuosa, uma mulher que procurou agradar a Deus, está na presença de Deus e foi ousada. Ela fez um voto com Deus. Você teria coragem de fazer esse voto que Ana fez? Amados irmãos, a Bíblia relata que em uma época qual Israel está vivendo um cenário difícil, onde o sumo sacerdote chamado Eli, ele está conduzindo o povo de Deus, mas já está muito velho, e os seus filhos, Ofni e Finéias, também estão desviados da presença de Deus. E Deus, ele quer um profeta, ele quer levantar alguém para estar conduzindo o direcionamento. E então surge no cenário, a história vai narrar, o livro de 1 Samuel, capítulo 1, fala de um homem chamado Elcana, o qual tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina, e hoje nós estaremos falando sobre Ana, destacando ela aqui, porque segundo os historiadores, ela seria a primeira esposa. Sim, Elcana se casa com Ana, porém Ana não dava filhos. A Bíblia diz, vai deixar bem claro que Deus havia cerrado a madre de Ana. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é uma coisa grande, porque aqui nós percebemos que não foi Satanás, não foi o ser humano, mas o próprio Deus. A Bíblia está dizendo que Deus cerrou a madre de Ana, ou seja, Deus trancou a madre dela. E nós vamos entender que quando Deus ele fecha alguma coisa, ninguém tem poder de abrir. Foi isso que o Senhor disse para João ali na ilha de Patmos. Ele disse: olha, João, eu tenho aqui um chaveiro e aqui eu tenho a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. E é por isso que a madre de Ana está cerrada, porque o próprio Deus fechou, trancou e ninguém conseguia abrir, porque foi Deus quem fechou. Mas só que ele diz, a porta que eu abro também ninguém fecha. Então Deus tinha o tempo determinado para cerrar e também para abrir a madre de Ana. Foi Deus quem preparou esse momento, porque ele precisa de alguém, ele precisa de um profeta. E nesse momento Ana está nessa dificuldade, essa família está passando esse momento difícil. Mas nós iremos perceber no desenrolar da história que Elcana se casa com Ana. Segundo a história, Ana não tem filhos e havia uma lei em Israel que permitia que quando o homem se casava, passava-se 7 anos aguardando um primogênito, esperando um filho, e principalmente que fosse homem. Essa era a esperança de quem se casava. Porém, Elcana espera o primeiro ano, nada, segundo, terceiro, chega o 7º ano e Ana não conseguiu dar filhos ao seu marido. Então, foi necessário agora um segundo casamento. Sim, Elcana se casa com uma segunda mulher, mais nova e fértil, chamada Penina. E ele se casa, e não foi muito difícil para Penina engravidar. Logo no primeiro ano, Penina engravida. Sim, e agora começa um conflito em casa, porque Ana era muito amada por Elcana, e nós percebemos no texto bíblico. Mas ele se casa com Penina, e Penina dá filhos, e todo ano Penina tem um filho novo, todo ano Penina tem uma criança nova em casa, sorrindo, correndo pela casa, e Ana não tinha filhos, amados. E a Bíblia vai relatar que eles subiam a Siló todos os anos para sacrificar ao Senhor. Ali era oferecido um cordeiro, e ali o sacerdote tirava uma parte para ele, uma parte era oferecida a Deus, e uma porção era dada ao ofertante, no qual ele deveria participar com a sua família. Elcana, ele dava uma parte para Penina, uma parte para cada um dos filhos, e a Bíblia destaca que ele dava uma parte maior para Ana, que era sua esposa amada. Só que Ana dava um nó na garganta, ela não conseguia comer, porque na realidade ela queria ter filhos e estava impedida porque o próprio Deus havia cerrado a madre dela.
Meus irmãos, agora Ana, ela fica triste, dá um nó na garganta, ela não consegue adorar o Senhor completamente, porque era um culto, essa refeição era um culto ao Senhor, e ela não conseguia se alimentar. Então, um dia, depois de várias vezes repetindo essa mesma coisa, e aqui tem uma pergunta que não quer calar: quanto tempo Ana esperou? Segundo a história, alguns vão dizer que foi 13 anos. Mas nós vemos Flávio Josefo destacar que foram 25 anos de espera. Sim, Ana havia se casado com Eucana, ela tinha por volta de 20 anos. E ali não conseguiu gerar. E agora chega aos 45 anos de idade e nada. Então um dia, quando ela está no templo adorando junto com seu esposo, ela se levantou amargurada daquela mesa, com lágrimas rolando no seu rosto, e se direciona ao pátio, ela se direciona ao altar do Senhor para clamar, ao templo, ao tabernáculo. E ali o sacerdote ali está sentado na cadeira, observando aquela mulher, que ela demorou na oração, uma oração comprida. E agora ele olha a boca dela, os lábios está batendo, mas não está saindo voz. E a mulher chorando. Ele vai, chega perto e diz: mulher, até quando tu estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho, mulher. Ela disse: meu Senhor, não tenha a tua serva como filha de Belial. É sobre a minha amargura de alma, é que eu estou falando com Deus. Eu estou falando com Deus, é da amargura que eu estou sentindo, porque eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu estou desesperada. O sacerdote então diz para ela: então vá em paz, minha filha, e que o Deus de Israel conceda a petição que você está fazendo. Irmãos, a partir daquele momento, Ana alegrou o seu rosto. Ela sorriu, ela se levantou e agora ela conseguiu comer, conseguiu se alimentar. Ela se alimenta e vai para sua casa. A Bíblia diz que no outro dia de manhã cedo eles foram para Siló, para sua casa, aliás. E ali, quando eles chegam em casa, Elcana conheceu a Ana, ou seja, tiveram um relacionamento íntimo. E Deus se lembrou de Ana, aleluia, Deus se lembrou. Deus havia esquecido? Não, meus amados, simplesmente ele colocou a chave ali guardada e disse: agora chegou a hora de descer e abrir a madre de Ana, porque ele é quem estava com a chave. E assim também vai ser na sua vida. Talvez você pense que é impossível, que não vai mais acontecer, mas eu quero te dizer aqui, com base na palavra, aqui essa história de Ana, foi 25 anos de espera, mas ela recebeu agora a vitória, porque ela fez um voto com Deus. Ela disse: se o Senhor me abençoar, naquela hora que ela estava de joelho, ela fez esse voto. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor lembrar de mim, não me esquecer de mim, Senhor, e me der um filho, homem, varão, eu vou devolver ele ao Senhor, eu vou dar ao Senhor para estar na tua casa todos os dias. E sobre a cabeça dele não vai passar navalha. Ele vai ser nazireu, vai ser consagrado ao Senhor. E assim, amados, Deus gostou dessa proposta de Ana, desse voto, porque Deus estava procurando um profeta e Ana precisava de um filho. Então Deus confirmou, e a palavra de Eli, a bênção de Eli sobre ela, decretou essa vitória. Então Deus resolve abrir a madre de Ana, destrancar, e eu quero profetizar que Deus vai destrancar também essa porta que está fechada na tua vida. O milagre vai chegar sim, a vitória vai chegar na tua mão, porque Deus vai dar ordem a teu respeito ainda hoje, para que essa porta seja aberta, e quando ele abre, ninguém fecha, e no chaveiro dele ele diz: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, e também tenho a chave da morte, e eu tenho a chave do inferno. Então ele tem essas três chaves, e ele pode usar a teu favor ainda hoje. Você crê? Se você crê, digita amém aqui embaixo nos comentários. Eu já quero pedir também o seu like, o seu joinha. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui agora, toca aí no botão de inscrever-se. Inscreva, porque Deus está falando contigo e Ele quer continuar falando, e para que esse vídeo chegue a mais pessoas, compartilha também. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações, porque Deus tem sempre uma palavra aqui nesse canal de vitória para a tua vida. Ana, ela se alegra e agora ela engravidou. A Bíblia diz que Deus se lembrou dela e ela ficou grávida. E agora ela vai ter o filho e coloca o nome nele de Samuel,
Porque ela diz, é Samuel, porque significa eu o pedi ao Senhor. Eu pedi e Deus ouviu o meu clamor, Deus ouviu a minha oração e me entregou minha vitória. Ana, ela está alegre, está reluzente, porque ela viu que o impossível Deus operou na sua vida. Então ela tinha feito esse voto ao Senhor. E ela resolve entregar o menino e leva uma oferta no templo. E nós vamos ver, amados, a felicidade de Ana agora diante de Deus. E ela vai cantar. Ela tem um cântico de Ana no capítulo 2 de 1 Samuel. Ela vai dizer, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que tira a vida, é o Senhor que enriquece e é o Senhor que empobrece. É o Senhor que levanta o pobre do pó e o faz assentar entre os príncipes. Até a mulher estéril agora é mãe de 7 filhos. E aqui tinha muitos, já não tem mais nenhum vigor. Meu amado, isso é mistério. Porque Ana, ela entregou Samuel no altar do Senhor para servir na casa de Deus. E Deus deu para ela 6 filhos. Ela agora está abastada de filhos, alegre, sorridente, porque ela deu 1 ao Senhor. E Deus deu mais 5 para ela. E Penina, que teve 10 filhos, agora perdeu o vigor, perdeu a força. Então todo ano agora é a Ana que tem filho, é a Ana que sobe a Siló com os seus bebês, com os seus filhos, e louvando, engrandecendo o nome do Senhor, porque Deus ouviu a oração. E Ana fez um voto e cumpriu. Ela foi fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus, seja fiel a Ele, e você verá a bênção de Deus sobre a sua vida. Não entregue os pontos, não desespere, não pare de lutar. Se ajoelhe, ore ao Senhor, clama a Ele. A palavra dele diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa, minha irmã. Dobre os teus joelhos e faça um desafio com o Senhor. Faça um voto com Deus, assim como Ana fez. Se entregue a Ele, você vai ver que Ele vai se lembrar de você também e vai entregar a tua vitória, a tua bênção, o teu milagre. Você crê? Deus te abençoe.